Isaías, capítulo 30, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em retornar e descansar vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa força, e vós não quisestes. Porém vós disseste: não, pois nós fugiremos sobre cavalos, portanto vós fugireis. E nós cavalgaremos sobre o cavalo veloz, portanto aqueles que vos perseguem serão ligeiros. Somente esses 2 versículos, os irmãos podem se assentar. Meditaremos na palavra do Senhor. Nós vivemos, irmãos, em uma era dominada pela pressa, pela urgência, pelo prazo, pelas notificações, pela sensação de que precisamos correr para não perder. Somos a geração da correria. E eu me arrisco a dizer que 99% das pessoas que eu converso, elas me dizem: estou na correria. Eu não sei se com os irmãos também, mas comigo, as pessoas que eu converso, eu me arrisco a dizer que 99% dessas pessoas, elas dizem: estou na correria. A correria pegou todas as pessoas, de todos os níveis, de todas as classes sociais. Você conversa com pessoas financeiramente estruturadas, elas dizem para você: estou na correria. Você conversa com pessoas financeiramente mais fracas, elas dizem para você: estou na correria. E a impressão que a gente tem, irmãos, que esta correria pegou foi todo mundo. Ricos, pobres, de todas as pessoas hoje vivem correndo. Elas vivem na correria. E nessa noite, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem governa a tua vida? A pressa ou a paz? Este é o tema da reflexão que nós teremos nesta noite. Quem governa a tua vida? A pressa ou a paz? Esses dias aconteceu algo comigo que me despertou neste sentido, irmãos. Sábado, era um sábado, deixei a Priscila no trabalho dela, 7h30, e desci lá na Major Amarantes, numa loja de aviamentos, porque eu precisava comprar ali um aviamento para terminar um trabalho. Cheguei ali na loja 7h40, e a loja só abriria às 8h. E eu fiquei ali dentro do carro, esperando a loja abrir. E eu tinha que passar, naquela manhã, eu tinha que passar uns 4 ou 5 lugares, antes de retornar para minha casa. E aquilo, irmãos, foi me dando uma agonia. Aqueles 20 minutos parece que se transformaram em 1 hora. E aquilo foi me dando uma agonia, eu fui ficando agoniada. E aí comecei a pensar: mas onde que já se viu uma loja abrir 8h, gente? Comércio 7h tem que estar aberto. E eu fui, irmãos, de verdade, aquela agonia foi atingindo a minha alma. E eu comecei a mandar mensagem para o meu cérebro: calma, calma. Até 10h você chega em casa. Se acalma. Mas dali um pouquinho, vinha de novo o apavoramento. E
e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que chegar em casa, tenho que dar os remédios da manhã, eu tenho que dar o café da manhã. Calma, Clair, calma, calma. Até 10 horas você chega em casa. Então isso, irmãos, me despertou nesse sentido que algo estava errado comigo. Porque não é normal. A correria do nosso dia a dia, tudo que a gente faz, ela não pode atingir a nossa alma. A pressa não pode nos governar, nós não podemos ser governados pela pressa, pela correria dos nossos dias. Então, isso me despertou, tem alguma coisa errada, não pode. Porque nós vamos nos acostumando a viver na agitação de estar fazendo uma coisa e já pensando na outra. Nós vamos nos acostumando a viver de estarmos em um lugar e já estarmos pensando que naquela hora nós já deveríamos estar em outro lugar. E a gente vai se acostumando e achando que tudo isso é normal, que a vida é assim mesmo. Então, irmãos, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero ser governada pela pressa. Seja na minha vida cotidiana ou no sentido mais profundo da palavra, no sentido espiritual. Eu desejo que a minha alma alcance o descanso e a quietude que o Senhor tem para mim. Não só no sentido espiritual, porque espiritualmente nós já descansamos em Cristo, pelo menos deveríamos, descansar em Cristo, não só neste sentido, mas também na vida cotidiana. Eu disse para o Senhor, na minha vida, Senhor, eu quero que a minha alma desfrute de paz, de descanso no Senhor e de quietude no Senhor, porque Deus se importa com a nossa vida, irmãos. Eu fico analisando e pensando que cada um sabe da sua vida, estou falando de mim, que não pode estar certo isso. Não pode ser normal a gente viver assim, na correria. Deus, Ele se importa com a nossa vida. Deus, Ele deseja que nós tenhamos uma vida sossegada. O apóstolo Paulo, ele pede aos crentes que orem pelas autoridades, para que os crentes, para que nós tenhamos uma vida sossegada. Mas muitas vezes nós conectamos esta vida sossegada à violência e à segurança pública. Nós pensamos que a vida sossegada que Deus deseja que nós tenhamos está ligada somente neste sossego, porque hoje nós vivemos em um mundo extremamente violento, perigoso, assustador. Mas a vida sossegada que Deus deseja ter para nós, ela não se resume só nisso. É um conjunto de tudo, de toda a nossa vida. Nós devemos viver uma vida sossegada. Deus se importa com isso. Deus deseja que nós tenhamos uma vida sossegada. Então Deus pede que nós oremos pelas autoridades. Porque se as autoridades, elas cumprissem o seu papel, se as autoridades fossem justas, nós teríamos uma vida muito mais tranquila no que diz respeito à nossa vida terrena. Mas o Brasil, por exemplo, ele está entre os países que têm uma carga tributária mais pesada do mundo. Nós trabalhamos nas pesquisas e estatísticas realizadas, nós trabalhamos
5 meses do ano para pagar tributo aos cofres públicos. E este ano, a projeção é que será ainda mais pesado. Então, eu imagino que de janeiro até agora, o meio do ano, nós só trabalhamos para pagar impostos. E qual que é o problema? O problema é que o imposto não retorna, irmãos. Nós não temos segurança pública, nós não temos saúde de qualidade pelo sistema do SUS. Dependendo dos casos, fica na fila anos. O custo de vida é muito caro, aí a gente tira 6 meses do nosso trabalho para pagar aos cofres públicos, e quando a gente precisa, não tem. Você precisa de uma consulta, você tem que pagar 500, 600 reais, porque você não tem. Por quê? Porque as autoridades não estão sendo justas e administrando o país, a cidade, o Estado, como deveriam administrar. Então, isso dificulta a nossa vida aqui como cidadãos aqui nessa terra, porque nós temos que trabalhar muito. Então, irmãos, eu encontrei na palavra de Deus 4 remédios para a alma apressada. Eita glória! Deus vai falar, servo. 4 remédios para a alma apressada. No retorno e no descanso está a salvação de vocês. Aqui no versículo 15 que nós lemos, o profeta, ele fala isso. Porque assim diz o Senhor: em retornar e descansar, vós sereis salvos. Então veja, irmãos, o que estava acontecendo aqui. Judá, o reino do sul, estava sob a ameaça dos assírios. E no desespero, na pressa em achar solução para o seu problema, eles foram buscar ajuda no Egito. Eles foram fazer alianças políticas, principalmente no Egito. Veja ali no versículo 1, os irmãos, podem ficar com a palavra aberta aí. O Senhor diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem o conselho, mas não de mim, e que se cobrem de uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado, que caminham para ir ao sul em direção ao Egito, e não têm buscado uma resposta da minha boca, para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Então, a tribo ali, o reino do sul, eles estavam sob a ameaça dos assírios. E o que eles fizeram? Ao invés deles fazer aquilo que o Senhor havia lhe falado, voltar para o Senhor, eles foram buscar solução para os problemas fora. Especialmente no Egito, como diz aqui também no capítulo 31, no versículo 1, ai dos que descem ao Egito buscando ajuda, e fiam-se em cavalos e confiam em carruagens, porque elas são muitas, e em cavaleiros, porque eles são muito fortes, porém não olham em direção ao Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. A solução para eles era muito simples. Eles precisavam se voltar para Deus, e tudo ia ficar bem. Era simples, irmãos. Em retornar para mim, diz o Senhor, está a salvação de vocês. Mas muitas vezes, o que eles fizeram ali, é que eles quiseram resolver os problemas externos sem resolver o problema interno. Eles buscaram uma solução fora, eles foram buscar ajuda militar de outras nações
querendo resolver o problema externo, sem antes resolver o problema interno, a crise interna, que eles deveriam voltar para o Senhor. Eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Eles deveriam voltar para o Senhor e ouvir a voz do Senhor. Mas eles se apressaram e foram buscar socorro da onde não viria, ajuda da onde não viria, ajuda para eles. E assim, muitas vezes, somos nós. Nossa vida está agitada. Nós corremos de um lado para o outro, nós buscamos recursos, nós buscamos soluções, estratégias, queremos resolver as crises externas, enquanto o Senhor somente deseja que retornemos para Ele. Enquanto o Senhor somente deseja que nós voltemos para Ele. Às vezes irmãos, nós estamos correndo tanto para resolver os nossos problemas externos, ficando agoniados, agitados, buscando recursos, soluções, estratégias para resolver os problemas. E o Senhor, Ele está apenas desejando que nós olhemos para Ele e que nós nos voltemos para Ele. Querer resolver os problemas sem voltar para o Senhor é correr em vão. Querer resolver as situações sem se voltar para o Senhor é correr em vão. Veja aqui no versículo 7 o que o Senhor diz. Porque os egípcios, hoje eu estou, irmãos, tá difícil aí as palavras aqui, tá? Vocês me ajudam aí. Porque os egípcios ajudarão em vão e sem obter resultado. Portanto, eu tenho clamado a este respeito, a força deles está sentada, imóvel. Imóvel. Então, às vezes, nós estamos correndo, nós estamos na correria, irmãos, mas tudo que o Senhor está esperando é que nós nos voltemos para Ele, que nós nos arrependemos, que nós voltemos à comunhão com Ele. Que nós nos enchemos, como diz aqui, não de capas deste mundo, mas do Espírito de Deus. Porque quando quando nós pararmos para ouvir a voz de Deus, então nós caminharemos na direção certa. Quando você parar para ouvir a voz de Deus lhe dizendo, este é o caminho. Olha no versículo 21. O Senhor diz, os teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti dizendo, este é o caminho, andai vós nele, quando vos virardes à direita e quando vos virardes à esquerda. Quando você parar para ouvir a voz de Deus, o que Deus está falando, o que Deus está dizendo para você, este é o caminho, é por aqui que você tem que passar. É por aqui que eu te abençoarei. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão ocupados, nós estamos correndo tanto, que nós não paramos para ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. Então, o que acontece, irmãos? No versículo 18, portanto, o Senhor esperará
para que Ele seja misericordioso contigo. E, portanto, Ele será exaltado, que Ele possa ter misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Abençoados são todos os que esperam por Ele. Então, você não para ouvir a voz de Deus no meio da agitação, então Deus está esperando para ser misericordioso com você. E quando você parar, quando você ouvir a voz do Senhor, que está aqui no versículo 21, quando você ouvir a voz do Senhor, então no versículo 23 ele diz: então Ele dará chuva de tua semente, com a qual semearás a terra, o pão daquilo que cresce da terra, e isto será próspero, abundante. Naquele dia o teu rebanho se alimentará em grandes pastos. Versículo 24, os bois, os jumentinhos que lavram terra, comerão feno limpo, o qual tem sido joeirado com a pá e com a peneira. Quando você parar para ouvir a voz do Senhor, então a tua semente brotará. Então a tua prosperidade chegará. Irmãos, sabe o que eu tenho entendido? E ultimamente eu tenho até falado bastante, nas minhas pregações eu sempre falo. Por que tanta correria? Olha o que o Senhor está dizendo na sua palavra. Quando você parar e ouvir a minha voz, pare. Descanse no Senhor. Se volte para o Senhor, porque é nisso que está a salvação dos nossos dias. Porque muitas vezes nós estamos correndo, levando, irmãos, é como diz aqui que eles levaram seus tesouros para o Egito, negociando segurança, bem-estar. E muitas vezes nós estamos levando todos os nossos esforços para a direção errada e Deus não está nos abençoando. Porque não ouvimos a sua voz, não paramos para ouvir: Senhor, qual é a tua direção para a minha vida? O que o Senhor realmente tem para mim? O que o Senhor tem para me falar? Porque Deus, Ele tem uma direção para nos dar. Mas às vezes nós estamos sendo governados pela pressa e nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para orar. Nós não temos tempo para comunhão com Deus. Nós não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Deus tem uma direção a nos dar. Qual direção você tem seguido? A de Deus ou a sua? Você tem corrido no ritmo dos cavalos ou você está no descanso de Deus? Olha o que eles falaram, quando o Senhor disse para eles: em retornar e descansar está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança estarão a vossa força. Porém, no versículo 16, vocês disseram não, nada disso. Que descansar no Senhor, nada. Que voltar para o Senhor, nada. Vamos fugir a cavalos. Vamos cavalgar cavalos velozes e furiosos. Que nada. Vamos descansar no Senhor, nada. Fugiremos a cavalo. E o Senhor disse: vocês fugirão a cavalo.
E eu vou falar para vocês, ligeiros não serão os cavalos de vocês, ligeiros serão os pés daqueles que perseguem vocês. Irmãos, você já passou por uma situação assim, que você está correndo e os beotos estão correndo atrás de você? Você já passou por uma situação assim, que você está a cavalo, mas os BO estão de jatinho? Será que nós não precisamos nos voltar para o Senhor, irmãos, e perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Será que nós não precisamos parar e ouvir a voz de Deus? E desfrutar do descanso de Deus, para que o Senhor, então, faça crescer a semente? Para que o Senhor, então, prospere o nosso trabalho? Para que o Senhor abençoe a nossa vida? Para que o Senhor direcione os nossos passos, para que o Senhor traga descanso ao nosso coração. Será que nós não estamos precisando, irmãos, em meio a tanta correria, pararmos para ouvir a voz do Senhor e nos voltarmos para Ele? Olha, irmãos, meditando nesta palavra, eu me lembrei do Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, se o Senhor não te abençoar. É inútil. Você pode dormir de madrugada, você não, viu, pastor? Você pode dormir tarde, levantar de madrugada, trabalhar igual um condenado, como se diz. Se o Senhor não fizer isso que ele falou aqui, ó, no versículo 18, ser misericordioso com você, de nada vai adiantar todo o seu esforço. É inútil. Porque aos seus ele dá enquanto dorme. Oh, glória! Aos seus ele dá enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus já está cuidando do seu dia. Deus já está preparando, Deus já está trabalhando para suprir. Enquanto você descansa, enquanto você dorme, o Senhor trabalha por você. Então, irmãos, eu me pergunto, precisa mesmo, irmãos, da gente correr tanto? Será que não está sendo inútil, em vão? Você está vendo o resultado da sua correria, além das artrites, das bursites, todas as artrites, as osteoporoses? Você está vendo tanto resultado assim? Ai, irmãos, como eu amo essa palavra. Aos seus ele dá enquanto dorme. Oh, glória! Amanhã vocês vão levantar meio-dia, né? Amanhã pode, né? Gente, que maravilhoso, que descanso nós temos em Deus, o nosso Senhor. Que descanso maravilhoso nós temos em Deus. Então, eu pergunto para você, você está correndo no ritmo dos cavalos? Ou você está na direção de Deus? Ou você está no descanso de Deus para a sua vida? Então, aqui nos dias de Isaías, o profeta censura Judá
por se recusar a se voltar para o Senhor e descansar no Senhor. Diante daquele cenário, eles disseram: é impossível descansar. O inimigo se aproxima, as ameaças se aproximam. É impossível descansar diante desse cenário. E talvez você esteja pensando exatamente isso agora. Diante do cenário da minha vida, diante da situação da minha vida, é impossível descansar. Ih, Claire, você não sabe como que está a minha vida. Você não sabe do meu corre. Você não sabe como é que está a minha situação. É possível, irmãos. É possível. Quem aprende a descansar em Deus, enxerga melhor o caminho que Ele está abrindo. Então, irmãos, estes são 2 remédios para a alma apressada. Retornar para Deus e descansar no Senhor. Agora nós vamos ver aqui, para encerrar, os últimos 2. Na quietude e na confiança estarão a vossa força. Nós, muitas vezes, associamos força à autossuficiência. Nós ocupamos força à ocupação, ao ativismo. Quanto mais uma pessoa faz coisas, mais forte ela é em nosso conceito. Ainda mais hoje, né? As pessoas postam tudo. Uma hora aqui, outra hora ali, faz isso, faz aquilo. A gente olha e fala: nossa, queria ser assim também, queria dar conta de fazer tanta coisa. Olha que mulher forte, olha quanta coisa ela faz. Mas para Deus, mais forte não é quem corre mais, é quem confia mais. Que maravilhoso! É quem confia mais. Na quietude e na confiança está a vossa força. Aleluia. Na tranquilidade está a vossa força. E se eu perguntar para você, qual foi a última vez que você teve um momento de quietude? Um momento de tranquilidade, longe das notificações, longe dos áudios, longe dos vídeos, longe. Quando foi a última vez que você teve um momento de tranquilidade? Que você sentou e não pensou: nossa, hora dessa eu já tinha que estar lá, naquele outro lugar. Quando foi que isso aconteceu com você? Tranquilidade, irmãos, é uma coisa que a nossa geração tem perdido. E não é só por causa da correria, é que parece, não sei se é impressão minha, mas parece que há uma inquietação na alma do ser humano. Não é só uma questão de trabalho, às vezes, de tanto serviço, de tantas coisas para fazer, mas parece que há uma inquietação. Irmãos, Deus deseja para nós uma vida de quietude. Sabe o que é isso? É você ter tranquilidade na sua vida, na sua alma. Mesmo que você tenha os seus afazeres, que você tenha as suas obrigações, mas você tem em Deus tranquilidade, você tem calma. Os afazeres não te apavoram, igual eu fiquei apavorada naquele dia. Que você confia em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo vai dar certo. Mas parece que há uma inquietação. Nós temos perdido a tranquilidade. Eu estava preparando, irmãos, esta palavra e pensando na minha mãe, lembrando
da vida da minha mãe como que foi. A minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu me lembro, a minha mãe levantava cedo, muito cedo, tomava o chimarrão com meu pai, preparava o café, ia para a roça, voltava às 11 horas, já pegava panelona de ferro, colocava com água em cima do fogão para esquentar, para fazer a polenta, tomava chimarrão de novo com meu pai, muitas vezes socava o arroz no pilão, fazia a refeição, cuidava de 7 filhos, voltava para a roça, chegava em casa de tarde, preparava o chimarrão de novo, colocava a panelona de ferro de novo em cima do fogão, preparava a janta, tomava banho, ia na casa do vizinho conversar com o vizinho ia na nossa casa conversar com meus pais. Havia tranquilidade. Eu não me lembro da minha mãe. Vamos logo, menina. Anda, menina. Apura, menina. Nós vamos atrasar a menina. Anda, menina. Vamos. Eu não lembro disso, irmãos. Tinha tranquilidade. Eu não lembro da minha mãe. Trabalhava o dia inteiro. Mas eu não lembro desses apavoros, não. Nunca vi minha mãe e meu pai discutir. Não tinha discussão, às vezes tinha quebradeira. Porque meu pai, ele foi alcoólatra há muitos anos. Então, quando ele bebia, ele ficava meio impossível. Mas fora disso, havia tranquilidade. E hoje, a gente vive assim. A gente coloca a culpa no serviço, na tarefa, em tantas coisas. A nossa força está na tranquilidade e na confiança. O Salmo de número 84, verso 5, diz: bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Isaías 26, e o versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque confia em ti. Tu conservarás em paz. Irmãos, a nossa alma não pode ser governada pela pressa, a nossa vida não pode ser governada pela pressa que nos apavora, que nos agonia. Porque a palavra do Senhor diz aqui para nós que Deus conserva, que a tua mente, quando ela está firme em Deus, você não perde a tranquilidade. Porque a tua mente está firmada no Senhor. Então você sabe que, olha, independentemente de qualquer coisa, Deus está no controle da sua vida. Salmo de número 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Aquieta. Porque Deus, Ele é Deus. Deus está no controle da sua vida, confia nele. Então, somente em Deus nós podemos encontrar a quietude em meio às agitações da nossa vida, em meio às agitações deste mundo. Somente em Deus. Então, o versículo 15, ele termina com uma frase muito triste. Mas vós não quisestes. Deus, Ele tem uma vida para nós de descanso. Aqui sim, irmãos. De quietude, de fé no Senhor. E que nós não venhamos fazer como Judá, virar as costas para esta vida que Deus tem a nos oferecer.
que Ele nos oferece. Deus tem uma vida de descanso, Deus tem uma vida de quietude. Mas nós precisamos entender que muitas vezes, primeiro, nós precisamos resolver as coisas internas. Nós precisamos resolver as crises internas e nos voltarmos para o Senhor. Pois quando nos voltarmos para Ele, andaremos na direção que Ele preparou para nós. Devemos descansar em Deus, somente nele está a nossa salvação. Devemos deixar que sua paz governe nossa vida, e não a pressa da correria destes dias. Na confiança no Senhor reside a nossa força. Você quer ser forte? Confie no Senhor. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Quem governa a tua vida? É a pressa ou é a paz? Que nós possamos refletir nisso e deixar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, ela seja o árbitro aqui dentro de nós. Amém, irmãos? Então, amanhã, depois de amanhã, não quero ver vocês correndo, não. Não me digam que vocês estão na correria.